Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo João. Aqui quem está falando é o seu professor preferido, o professor André. Vou fazer o primeiro áudiozinho sobre as aulas de história que você não está podendo assistir, não é isso? Então bora começar e a gente vai iniciar falando sobre história, o conceito de história e algumas outras coisas sobre história que nós vamos começar agora. Tá preparado? Então presta atenção que eu vou começar. Primeiro, a gente vai falar sobre o conceito de história mesmo, né? Nossas aulas são de história, essas que eu estou fazendo o vídeo, então vamos começar abordando mesmo o conceito de história. Então, o que seria história? A gente pode falar sobre a palavra história, o termo história, vai ter três sentidos, né, inicialmente. Tem a história com H minúsculo, que é a simples narração de fatos. Então, a simples narração de fatos a gente pode chamar de história. E aí, na hora de escrever, a gente escreveria isso com H minúsculo. A gente tem história com E, que seria a narração fictícia. Então é uma narração também, uma narrativa também, só que ela não é de fatos, ela é de coisas inventadas. Seja uma mentira, ou seja porque o artista resolveu colocar isso num filme, num livro, num texto. E tem a história com H maiúsculo, que é a história que a gente vai estudar aqui. Então a história com H maiúsculo é a ciência que estuda os acontecimentos da humanidade, ou a disciplina, e ela é também a matéria da escola, a disciplina da escola. História com H maiúsculo, história com H minúsculo e história com E. Eu acho que, de maneira geral, essas são três formas da gente ver a palavra história. Agora, falando mais especificamente da história com H maiúsculo, né? A história está presente em toda a nossa vida, em tudo, toda a humanidade, a história está presente. Tudo que a humanidade faz tem a sua história. Então, as cidades têm história, os estados têm história, as pessoas têm história, as comunidades têm história, a arte faz parte da história e tem uma história. Enfim, tudo tem história e a gente precisa compreender isso. Então, nós não podemos de forma nenhuma negar a existência da história. E para que a gente estuda história geralmente, meu amigo João? Bom, a gente estuda história com alguns objetivos, né? É claro que a pessoa pode estudar história simplesmente porque ela gosta, isso não é nenhum demérito, muito pelo contrário, eu gosto de história, então às vezes eu estou estudando história só porque eu gosto mesmo. Mas qual a importância que tem no estudo da história? A importância é uma delas, é a gente compreender o passado. Então, a compreensão do passado depende do estudo da história. Mas também a história vai nos ajudar a explicar algumas coisas do nosso presente. Então, às vezes, a gente tem uma inquietação, a gente tem um problema que é do presente e a gente busca, como forma de explicar esse problema, a gente busca a resposta no passado. Então, além de compreender o que aconteceu no passado, a história vai nos ajudar a responder algumas coisas do presente. Condições que a humanidade passa nesse momento podem ser respondidas pela história. Como, por exemplo, as questões de racismo, as questões de machismo. Será que elas têm uma resposta? Será que elas podem ser melhor compreendidas se a gente estuda história? É claro que sim. Então a história também serve para a gente compreender a situação atual e não é só para a gente compreender o que aconteceu no passado. E há algumas pessoas que acham que é importante estudar história porque a gente, sabendo como aconteceu no passado, sabendo as consequências que esse passado trouxeram para o nosso presente, a gente pode de alguma maneira evitar que essas coisas voltem a acontecer. E aí, por exemplo, a gente estuda nazismo, a gente estuda ditaduras militares, que é para a gente compreender como aconteceram esses eventos na história, quão prejudiciais eles foram para a história, e a partir daí a gente vai fazer de tudo para não repetir esse tipo de coisa na nossa humanidade, entendeu? Então é importante a gente explicar como foi
nazismo, fascismo, é importante a gente enfatizar como foi a escravidão, é importante a gente dizer como funcionam as ditaduras para que a gente, ao menor sinal de que essas coisas estão pretendendo voltar para a nossa realidade, a gente possa combater e impedir que isso volte a acontecer. Entendeu, meu amigo João? Tá, professor, mas e como a história, como a ciência e a história estuda esse passado? Bom, de maneira bem simplificada, eu posso dizer para você que a história, ela vai às fontes históricas, mais para frente um pouquinho eu falo para você o que são fontes históricas, e aí ela, ao analisar essas fontes, a ciência e a história busca observar o que esse passado tem de ruptura, então o que o processo histórico, o que no tempo histórico modificou-se, o que foi mudando ao longo do tempo e também o que não mudou. Então, a história, ela, de maneira bem simples, estuda o tempo, né, a humanidade ao longo do tempo, observando as coisas que mudam ao longo do tempo e as coisas que não mudam ao longo do tempo. E faz uma análise sobre essas rupturas, que são as mudanças, e as continuidades, ok? Então, analisar rupturas e analisar continuidades numa cultura, numa sociedade, num país, numa localidade, para compreender essa localidade, esse país, essa sociedade e essa cultura. Aqui é importante a gente frisar que muitas vezes acontecem rupturas, mudanças, mas que nem sempre essas mudanças são para melhor. Não existe a ideia, ou pelo menos não é verdadeira a ideia de que a história da humanidade é uma história sempre em evolução, que a gente só melhora. Não, às vezes as rupturas, elas acontecem e as condições de vida pioram. Acontecem continuidades, acontecem rupturas, acontecem mudanças. Às vezes essas mudanças são no sentido de melhorar e muitas vezes essas mudanças também são no sentido de piorar. Não existe no curso da história uma ideia de evolução, de crescimento, de melhora sempre. Não, às vezes a história percebe, ao estudar história, a gente percebe que as rupturas foram no sentido de piorar muito as condições de vida, as condições humanitárias, as condições de direitos humanos das pessoas, por exemplo. Eu falei para você que para analisar rupturas, modificações e continuidades ao longo da história, o historiador lança mão das fontes históricas. Mas o que são fontes históricas, afinal? Bom, as fontes históricas são todos os vestígios deixados pela humanidade que o historiador pode usar no seu trabalho investigativo. Então, todo tipo de documento escrito pode vir a ser uma fonte histórica. Então, um livro, uma certidão de nascimento, o caderno de um estudante, tudo pode ser fonte histórica. Ah, professor, mas é só coisa escrita? Não. Um quadro pode ser, uma pintura pode ser uma fonte histórica. Ah, professor, mas é só coisa material? Não. Às vezes, uma entrevista, algo imaterial, pode também ser uma fonte histórica. Um prédio, né? A arquitetura, a forma de construir prédios pode ser fonte histórica. Enfim, toda a produção humana, um jarro, uma flecha, tudo que o homem produz pode ser usado pelo historiador na construção da história e, por isso, tudo que a gente produz, tudo que a humanidade produz, pode ser e é, de certa forma, fonte histórica. Voltando, fonte histórica é toda a produção humana que o historiador utiliza na sua construção da história, na construção da história, na investigação histórica. Então, meu amigo João, para a gente finalizar aqui, resumindo tudo, a história ela é uma ciência que estuda a humanidade ao longo do tempo, ok? Então, se tem história,
tem que ter a humanidade, não existe história das plantas, história dos animais, tem que ter a humanidade e tem que ter o tempo, a ideia de tempo, ok? Então, história é a ciência da humanidade, é a ciência dos homens ao longo do tempo ou no tempo. A história, ela serve para a gente compreender o que aconteceu no passado, sim, ela serve também para a gente compreender ou saber a origem de algumas coisas que a gente tem no presente, ela serve para isso também. E essa compreensão que a história nos dá, ela é feita através da análise das fontes históricas e nessa análise o historiador ele busca rupturas, coisas que mudaram nas sociedades, nas culturas, nos países, mas também ela analisa continuidade, coisas que o tempo passa, mas ainda assim aquelas práticas, aqueles hábitos culturais, aqueles hábitos dos povos continuam. Então a história estuda o passado da humanidade, ela estuda o homem no tempo, ela estuda as rupturas e as continuidades da sociedade, ok? Um abraço e até a próxima aula, já já eu estou de volta. Beijo, João!